Nós estamos quase chegando ao final, né, deste ano. E mesmo sendo um domingo antes do Natal, que para nós não passa de uma tradição, porque Jesus não nasceu nessa época, e com todos esses simbolismos, né, que criaram, árvore de Natal, Papai Noel, essas coisas, isso é tradição, não passa de tradição humana, não tem nada disso na Bíblia, mas aproveitamos a tradição dos homens para reunir família, para nos reunir com amigos, aproveitar essa data para estreitar relacionamentos. Essa é a finalidade para nós aqui na Winner. E Jesus, Ele é o centro da nossa adoração. Jesus é o centro da nossa pregação. Porque nós chegamos ao Pai por meio dele. Nós fomos salvos, nós fomos libertos da condenação ao inferno, pelo seu sacrifício substituto por nós na cruz do Calvário. E não somente o sacrifício, mas porque ele ressuscitou dentre os mortos, e está assentado à destra do Pai. Ele é rei, é soberano, é poderoso, é o nosso Deus, aleluias, amém? Você entende isso? Não se confunde, né, com as tradições aí dos homens. E glória a Deus, porque cantamos a nossa salvação, celebramos a nossa salvação, celebramos o que Ele fez por nós, cantamos que Ele é nosso amigo, que nós podemos trazer diante dEle as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, porque Ele é amigo. Ele é alguém que nos ama, Ele é Deus que nos ama, é Deus que quer o melhor para cada um de nós. E ali na cruz, houve uma troca tremenda, porque o que era do homem, passou para Jesus. E o que é que o homem tinha? Pecado, doença física, doença emocional, pobreza, rejeição, complexos, essas coisas ruins todas que veio no pacote do pecado da raça. E Cristo nos deu, nós demos o que era ruim para Ele, e aí Ele foi à cruz, pagou o preço, se fez pecado por nós. E nós recebemos dele justiça, santificação, recriação do nosso espírito, adoção de filhos. Fomos colocados, assentados com ele no trono. Oh glórias, né? Satanás levou uma sataneira, porque ele tentou nos destruir e Deus nos resgatou. E nos colocou na posição de filhos, de herdeiros dele. Mas queridos, mesmo sabendo tudo isto, aqui no nosso intelecto, falamos, cantamos, pregamos, ensinamos, testemunhamos, mas quando nós olhamos lá para dentro de nós, nas profundezas do nosso ser, nós descobrimos coisas que ainda estão lá,
e que não agradam a Deus, nem a nós, porque a nossa alma não foi recriada, mas ela está sendo restaurada. E isso é um processo. Então, vai levar toda a nossa vida aqui na terra, até o dia que nós sairmos daqui, estaremos trabalhando junto com o Espírito Santo e a palavra de Deus, nesta restauração. Para que, a cada dia, cada nível, nós nos pareçamos mais com Jesus. Esse é o alvo maior, parecer com Jesus, ter a mesma imagem de Jesus, ser como Jesus. Esse é o alvo para nós como igreja, como noiva de Cristo. E por isso agora nós vamos dar atenção para essa área emocional. Aqui na Winner nós temos ensinado bastante. Todo o nosso ensino está impresso. Você tem acesso a hora que quiser. Tudo é distribuído, né, para vocês. Mas essa área da alma, nós nunca trabalhamos ela a nível de culto, de uma forma mais detalhada, mais profunda. Porque era hábito na igreja, e é na maior parte das igrejas, fazer encontros. Encontro de libertação, encontro de cura interior. Aí passa lá um fim de semana, sexta-noite, sábado, domingo está de volta. A pessoa realmente, ela aprende muitas coisas nessa área emocional, passa por ministrações ali, no mover do Espírito. Acontece sim, muita coisa, mas a pessoa volta para a sua vida normal. E aí aquele tema não é mais tocado, aquilo lá não é mais, vamos dizer, mantida, né, a motivação e o crescimento na área emocional. E a maior parte das vezes o que acontece é que a pessoa volta às antigas práticas. Volta a pensar como pensava antes, volta a sentir como sentia antes, a tomar as decisões como tomava antes, debaixo de emoções, né, emoções negativas. E enfim, a cultura, o conhecimento da Bíblia não se torna prática no dia a dia. E esse desequilíbrio entre conhecimento e prática é que está criando muitos problemas dentro da igreja. Nós temos visto um grande número de pessoas abandonando a fé cristã. Essa é uma das coisas. Uma deserção muito grande, né, de dentro da igreja para o mundo. Lá para fora. Pronto, desiste de Jesus, desiste da vida cristã. Ou, mesmo estando dentro da igreja, os escândalos, as coisas que estão acontecendo, que vêm à tona, ou o crente carnal, convivendo ali como um religioso, né, batendo seu cartãozinho de domingo, mas sua conduta não condiz com o ensinamento que recebeu. Eu quero propor a vocês que juntos nós enfrentemos esse problema. Nenhum de nós aqui tem uma alma 100% restaurada, nenhum de nós. Eu não tenho. Péricles não tem, Ney não tem, Tereza não tem. Ninguém aqui tem.
Nós não atingimos a estatura total de Jesus ainda, né? Estamos a caminho de. Esse é o assunto, a caminho. O propósito é de ir de um nível a outro nível, subindo, nos parecendo mais com Jesus. Não queremos mais, como pastores, nos contentar em passar ensino teórico apenas, mas queremos ajudar vocês e nos ajudar uns aos outros a crescer emocionalmente e, portanto, crescer espiritualmente. Porque nós não podemos separar crescimento espiritual de crescimento emocional. Nós somos um ser trino, né? Nós temos um espírito, ali o espírito foi recriado, é o nosso ser real. Mas nós temos uma alma. Nós somos um espírito, nós temos uma alma. E a alma é a nossa personalidade. Ali estão as faculdades de pensar, sentir e decidir. E temos um corpo físico. Nesse corpo físico estão 5 coisas importantes, que são os 5 sentidos, por onde entram os pecados. Então, precisamos trazer o nosso corpo em disciplina também. E servimos a Deus com todas essas partes, espírito, alma e corpo. E precisamos harmonizar, né, essas partes, porque elas influenciam uma outra. Então, nós estamos utilizando um livro, não tem aí na livraria, e acho que não tem mais, porque acho que eu peguei o último, que leva o mesmo título da nossa mensagem, Igreja Emocionalmente Saudável. E o autor é Peter Scazzero e Warren Bird. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre os princípios de uma igreja saudável, de um crente saudável, de uma pessoa saudável. E a nossa intenção é olhar, então, com toda sinceridade para dentro de nós mesmos, lá dentro. E descobrir o que é que acontece lá dentro, que influencia a nossa maneira de ser. O nosso interior representa o que sentimos, decidimos, valorizamos, honramos, estimamos, amamos, detestamos e cremos. Tudo vem lá de dentro. Eu creio que muitas vezes é doloroso sondar as profundezas da nossa alma. Não é agradável. Jeremias 17:9 afirma: enganoso é o coração, diga-se alma, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Só Deus. Só o Espírito Santo pode nos levar a esta sondagem e nos ajudar a descobrir os problemas lá dentro do nosso ser. Como dissemos, nós temos o alvo de nos parecer com Jesus. E vamos levar toda a nossa jornada terrena para crescer na sua imagem. Ser como Jesus. O novo nascimento recriou o nosso espírito, como já dissemos também.
e a nossa alma está sendo transformada de um nível a outro nível, à medida que nós nos expomos ao ensino da palavra de Deus, conhecimento e prática. Colocar o que recebe em prática. E isso tudo com a ajuda do Espírito Santo. Para fazer isso, saiba que é necessário empenho, energia, inconveniência, vai ser muitas vezes inconveniente, tempo, coragem, sondagem interior e uma sólida compreensão da graça de Deus no Evangelho da salvação, para crescer à semelhança de Cristo. A maioria dos discipulados ignora a saúde emocional dos discípulos, se contenta em passar conhecimento teórico, mas não está atento ao crescimento emocional das pessoas. Por isso nós temos tantos crentes superficiais dentro da igreja, carnais, meros religiosos. E a saúde emocional e a saúde espiritual andam juntas, não podem ser separadas. Fica um desequilíbrio, se a pessoa sabe muito e faz pouco. Portanto, o novo paradigma de discipulado, a partir de agora, inclui maturidade espiritual e maturidade emocional. Se o discipulado espiritual é algo contínuo, que a gente não para, né? O discipulado emocional também tem que ser contínuo, não pode parar. Anda junto. O livro que eu citei traz um questionário sobre saúde espiritual e saúde emocional. E depois traz uma interpretação do resultado. A partir das respostas, então, um guia de interpretação revela níveis de maturidade emocional que são, primeiro, o bebê espiritual, tá? O bebê emocional, porque é na área emocional agora, mas tem a área espiritual no questionário também. Bebê emocional é aquele que espera ser cuidado na área emocional e espiritual. Não conhece bem o seu interior. Não se conhece. Criança emocional. É o caso da pessoa que fica contente quando tudo está dando certo na vida dela. Mas se entra uma decepção, uma crise, então essa pessoa rapidamente se desmorona por dentro. Leva tudo para o lado pessoal. Se ofende com tudo e tem acesso de raiva. Aqui entra o sarcasmo, a manipulação e a vingança. Tá? Suas orações são por obrigação, mas sem alegria. É mero religioso. Tá? Adolescente emocional. Aqui a pessoa não gosta de ser questionada, julga com frequência, tem dificuldade de perdoar os que pecam contra ela, sendo que evita ou corta o relacionamento com a pessoa. Cobra o que faz pelos outros. Faz registro de
todas as doações de amor. E aí cobra. Não gosta de ouvir as pessoas que sofrem. Ah, gente com problema fica longe, eu quero ficar longe, chega perto. Ou então, quando vai ouvir a pessoa, mistura os seus problemas com os problemas dela. Não sabe manter a diferença. Não tem tempo para nutrir a sua vida espiritual. Não acha tempo. Não tem intimidade com Deus. Quando ora, fala bastante na oração, mas não ouve o que o Espírito Santo está dizendo. Agora vamos ver o adulto emocional. Esse respeita e ama as outras pessoas sem ter que mudá-las, nem as julgar. Valoriza as pessoas pelo que elas são, como elas estão. Quando nós atingimos, o adulto emocional, nós vamos cuidar das crianças, dos bebês e dos adolescentes espirituais. A igreja precisa dos adultos, senão como vai ficar o cuidado com os adolescentes, as crianças e os bebês, não é mesmo? E a pessoa chega, como ela está, no nível que ela está, com os problemas que ela tem. E você trabalha, ajuda essa pessoa a crescer. E não espera nada da pessoa, tá? Assume a responsabilidade por suas ideias, por seus sentimentos, objetivos e por suas ações. Eu fiz, eu penso assim, eu sinto assim, eu sou assim. Ah, mas eu fiz porque o outro. Ah, mas o outro não conta. Assume todas as coisas que pensa, sente ou faz. Consegue expor suas crenças e os seus valores para aqueles que discordam dela, sem se tornar um adversário. É capaz de autoavaliar com precisão os seus limites, as suas resistências e as suas fraquezas. Porque como é uma pessoa que sonda o interior, com a ajuda do Espírito Santo, recebe revelação sobre as suas fraquezas, sobre os seus limites, sobre as suas resistências. Ela se conhece, ela sabe o que pega e está trabalhando com o Espírito Santo nessas áreas. Está convencida de que Deus a ama, primeiro ponto. Nunca perde de vista o amor de Deus, né? Então não fica sem paternidade, né? Não fica órfão. E por isso não olha para as outras pessoas buscando a aprovação. Se você se relaciona corretamente com Deus, isso supre a sua carência afetiva. Daí, o que as pessoas fazem não te atinge. Se a pessoa gosta de você, tudo bem. Se ela não gosta de você, tudo bem. Percebe? Você encara isso de uma forma tranquila. E essa pessoa que é adulta emocionalmente, ela equilibra o fazer com o estar com o Senhor. Tem muito obreiro que trabalha demais para o Senhor, mas nunca tem tempo para estar com Ele, num relacionamento.
aqui nós temos exemplo de Marta e Maria, né? Sua vida cristã é mais do que servir a Cristo, é amá-lo e desfrutar da comunhão com Ele. Comunhão precisa de tempo. Não tem como você estar com uma pessoa sem que seja próximo, presencial, no caso dos humanos, né? Com o Senhor, nós estamos com Ele em espírito. Princípio número 1. São vários princípios, hoje nós vamos abordar o número 1. Olhe abaixo da superfície. Foi mostrada a figura aqui do iceberg. Vocês viram, olha lá, o iceberg. Está vendo o pico? O pico representa 10% do iceberg. Está acima da água e é visível. Os outros 90% estão para baixo. Estão entendendo? Assim é a nossa alma. 10% aparece, 90% está escondido. Só o Senhor, só o Espírito Santo, para descer conosco até a profundidade. Um encontro não faz isso, não basta. É uma vida contínua de sondagem do interior com o Espírito Santo e a palavra de Deus. A nossa vida é como esse iceberg aí. A maior parte do nosso ser está abaixo da superfície. Está lá dentro, está escondido. E eu pergunto, o que em você está abaixo da superfície que impede que você se pareça mais com Jesus? O que está embaixo determina o que está em cima. Pense, pense. Saiba que entregar-se à jornada para dentro e para baixo é difícil e é doloroso. Vai doer, porque dói a gente descobrir as coisas ruins em nós, dói, porque nós não queremos ser assim, nós queremos ser como Jesus. O que formou essa parte aí, debaixo do iceberg? Cultura familiar, tá? Traumas, experiências negativas na vida, as coisas que você passou, os medos, as rejeições, vai tudo lá para o fundo, não desaparece não, está lá, e precisa ser trabalhado. Jesus quer estar com você nessa sondagem das camadas profundas abaixo da superfície da sua vida. Saiba que as coisas que estão abaixo da superfície dominam a parte visível das nossas vidas. Gente, isso é sério. Apenas 10% de um iceberg é visível na parte de cima da superfície. E é essa parte que nós temos consciência. 10%. Apenas 10%. Deus muitas vezes usa a dor para nos fazer mudar. A maioria de nós não se entrega ao trabalho duro de olhar para o interior com seriedade e profundidade. Tem medo, foge,
não quer ter esse trabalho. Se estamos dispostos a alcançar as partes mais profundas do iceberg do nosso ser, precisamos estar dispostos a sofrer o desconforto e a dor de desbravar novas partes do nosso interior, seja o bom, seja o ruim, seja o feio. O que exatamente significa olhar abaixo da superfície da nossa vida e da vida dos outros, ajudar os outros a fazerem isso? Há 4 elementos principais. Primeiro, consciência do que está sentindo e fazendo. Não é no automático, tem que ter consciência. Jesus, por exemplo, ele sabia muito bem o que estava fazendo aqui na sua missão terrena. Jesus sabia quem tinha chamado e quem o tinha enviado. Quem tinha dito o que ele deveria fazer. Ponto. Então Jesus, ele não permitiu, interferências da família, dos amigos, dos discípulos, da cultura religiosa predominante na época. E ao fazer isso, ele pôde cumprir exatamente aquilo que Deus havia planejado para ele. Deus te chama para o ministério, você tem que saber, foi Deus quem me chamou. Eu recebi o chamado de Deus. Primeiramente vem do Senhor. Pode ser confirmado por terceiros, mas Deus é quem fala. Jesus é quem chama. Principalmente para os 5 ministérios. Por quê? Se a pessoa que foi chamada não tiver consciência disso, ela pode desertar na primeira crítica, no primeiro julgamento, na primeira cobrança, na primeira comparação. Entende? Você permanece porque você sabe quem te chamou. Jesus era homem emocionalmente inteligente, um termo popularizado aí por Daniel Goleman. Pergunte a você mesmo, o que o meu corpo pode estar me dizendo sobre os meus sentimentos agora? Por exemplo, suor frio, tremor, taquicardia, falta de ar, diarreia. São tantos os sintomas físicos do emocional, que o emocional provoca. Olha aqui, separe um tempo para estar em silêncio, ouvindo o que o Senhor vai te dizer. Silêncio. Você não fala, é Ele quem vai falar, tá? E você vai se surpreender com o que Ele vai revelar sobre o seu iceberg. Precisamos viver o Evangelho de Cristo em casa, na família, no trabalho, na igreja. O exame honesto das emoções ou dos sentimentos é essencial. E o nosso propósito aqui, fundamental, é permitir que o Evangelho transforme todo o nosso ser. Tanto a ponta como a parte de baixo do iceberg. O resultado vai ser que você amará mais a Deus e amará mais ao
próximo. Amor será o resultado, ok? E aqui nós temos o grande mandamento, né? Que está lá em Mateus 22, 37 a 39. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Como nós podemos amar as pessoas, entrar no mundo delas, se nós ainda não sondamos o nosso próprio ser? Segundo elemento para fazer essa sondagem aí, abaixo da superfície, é perguntar-se por quê. Qual a motivação? Ou o que é que está acontecendo? Converse com você mesmo. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço, lá em João 4, ele a confrontou com as perguntas bem diretas, né? Tais como: por que você está no poço ao meio-dia? Por que você tem vergonha? Por que passa de um marido para o outro? Que vazio você está tentando preencher? Jesus a ajudou a examinar a sua vida abaixo da superfície do iceberg e refletir sobre o seu estilo de vida imoral, que indicava a sua insaciável sede de amor. Jesus tentou reorientar, conduzir as pessoas ao coração, aos porquês, à razão, ao que está lá no mais profundo. E Jesus disse à multidão em Marcos 7, 14 e 15: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Uma vez que começo a ter consciência do que estou fazendo, de como estou me sentindo e como isso atinge as outras pessoas, preciso fazer uma pergunta difícil. Por quê? Por quê? Por exemplo, por que estou sempre com pressa? Por que sou tão impaciente? Por que sou tão ansioso? Por que me preocupo tanto com o que os outros achem que sou uma pessoa boa ou ruim? Um bom líder? Por que fiquei tão arrasado quando fulano disse que não fui bem no meu trabalho? Por que estou cheio de medo de comparecer a uma reunião do GA? Por que me preocupo tanto em ser bem-sucedido no ministério? Por que demoro ou evito confrontar pessoas difíceis? Por que sinto essa necessidade de responder imediatamente a todas as mensagens do WhatsApp? Ou por que evito responder a certas ligações, e-mails ou mensagens de texto? Porque tenho necessidade de expor minha vida ao público nas redes sociais? Exibicionismo? Porque falo demais? Ou porque sou tão calado? Porque estou sempre com uma lupa procurando os defeitos dos outros para criticá-los? Precisamos saber o que está acontecendo dentro de nós. Precisamos descer as profundidades da nossa alma para descobrir o porquê de ciúmes, inveja, medo,
raiva, tristeza, comparações, complexo de superioridade ou inferioridade, baixa autoestima, timidez, apatia e por aí afora. A atitude de perguntar o porquê envolve pegar os sentimentos e os pensamentos sobre por que estou me sentindo daquela forma e levá-los a Deus com honestidade. Pergunto, o que isso representa? O que isso está me dizendo? O que aprendo sobre mim nesta situação? E sobre a vida? E sobre as outras pessoas? O que o Espírito Santo está me aconselhando a fazer? Aí a solidão é necessária, estar a sós com o Espírito Santo. Terceiro elemento para a gente descer para a profundeza do nosso ser, da nossa alma, é unir o Evangelho à saúde emocional. O Evangelho diz que somos mais pecaminosos e imperfeitos do que podemos imaginar. Mesmo assim, somos amados, compreendidos, aceitos por Deus. Deus não desiste de nós. Eu sempre digo ao Senhor, não me deixe entregue a mim mesma. Senhor, não me solta. Continue o teu trabalho comigo. Ele nos amou tanto que deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o enviou aqui à terra para pagar o preço pelos nossos pecados. E o preço foi morte na cruz do Calvário, o seu sacrifício substituto. Jesus veio à terra com a missão de nos salvar da condenação do inferno, ou da perdição eterna, ou da morte eterna. Em João 3,16 lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E segundo aos Coríntios 5:21 afirma, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Jesus não conheceu o pecado. Deus Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Que tremenda troca! Jesus tomou sobre si os nossos pecados e pagou o preço de morte em nosso lugar. Quando cremos em Jesus e em seu sacrifício substituto por nós, recebemos justificação em nosso espírito, que é recriado, é o nosso ser real. Em nosso espírito, somos justos, porque fomos perdoados. Quando? Quando cremos em Jesus e em seu sacrifício substituto. Quando convidamos Jesus para entrar na nossa vida e para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando houve a nossa conversão. Com o nosso espírito está tudo bem. Ok? Nos tornamos filhos de Deus. De Deus. Esse de significa recebemos a natureza de Deus. Eu sou filha de Silvestre, meu pai, porque eu recebi a natureza do meu pai. De Deus recebemos a natureza de Deus. Recebemos a reconciliação com Deus. Nós estávamos separados, nós estávamos em inimizade com Deus por causa do pecado da raça. O nosso espírito se tornou o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde o Espírito Santo veio habitar
com a finalidade de nos ajudar, guiar, instruir, revelar as Escrituras, fortalecer, conceder os dons espirituais e formar em nós o seu fruto. Gálatas 5, 22, 23. O nosso espírito recriado e o Espírito Santo, juntos os dois, têm o poder de influenciar as nossas capacidades de pensar, sentir e decidir. Ou seja, a nossa alma, a nossa personalidade. O nosso propósito aqui na Winner, a partir de agora, é seguirmos juntos o caminho do discipulado, estudando o Novo Testamento, principalmente Gálatas e a carta aos Romanos, com profundidade, a fim de que possamos viver, né, como o Senhor planejou para nós, como Jesus. Seguir as pegadas, né, como tem na capa da apostila, né, Jesus andando, deixando pegadas e o discípulo seguindo as pegadas de Jesus. E isso vai nos levar, com certeza, a descer as profundidades da nossa alma para descobrir a raiz dos problemas. Isso vai exigir coragem, determinação, ousadia, né? Porque nós vamos precisar fazer um mapeamento familiar, descobrir as habilidades ignoradas e cultura nociva, tá? A sociedade traz cultura nociva. E muitas vezes você não se dá conta disso. A visão para nós como igreja local, aqui na Winner, é formar a noiva de Cristo que vai subir no dia do arrebatamento da igreja. Essa é a nossa visão maior, porque esta igreja foi formada a partir de um chamado de Deus para a minha vida. Quando Ele me disse, lá em 1990, vais começar uma igreja, e é uma igreja para o arrebatamento. Disso eu não me afasto, disso eu não me esqueço. Esta é a visão para a Winner. E o nome Winner, o Senhor deu para nós um up. Fomos para um outro nível, quando Ele deixou claro que os vencedores herdarão a coroa da justiça. Quem são os vencedores? São os que vencem o pecado. Em toda a sua expressão, com todas as suas formas. Ou seja, é hora de se alinhar com o noivo, para poder ouvir seu nome sendo chamado. A noiva que vai subir não é qualquer uma, não. Efésios 3, 25 a 27, diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Caráter, personalidade restaurada. O novo nascimento trouxe a recriação do nosso espírito. E isso deu início ao processo de transformação da nossa alma, da nossa personalidade, em suas capacidades de pensar, sentir e decidir. Temos que cumprir a nossa parte. Esse trabalho envolve você, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Tá? Sem isso é impossível. Precisamos urgentemente equilibrar conhecimento teórico com a sua prática correspondente. E o Espírito Santo vai nos ajudar nisso, é claro, porque ele está embelezando, ele é o amigo do noivo que está embelezando a noiva. Precisamos começar aí, esse trabalho urgentemente para que a gente possa cumprir aí o grande mandamento. Amar a Deus acima de tudo, de todos, de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Quarto e último elemento para descer as profundezas da nossa alma. Livrar-se das imagens reluzentes. Que é isso? Atualmente, muitos escândalos envolvendo líderes evangélicos têm chegado ao nosso conhecimento. E a pergunta que fica no ar é: como isso aconteceu? Foi assim desde o início? Ou, por que não se arrependeram? E ainda continuam brigando pela internet? Uma briga a público, Provavelmente, digo eu, eles começaram da maneira certa, sinceros, humildes, pequeno ministério, obedientes ao chamado de Deus, mas se perderam ao longo do caminho. As riquezas deste mundo se tornaram o grande tropeço para eles, porque brigam por dinheiro, riquezas, amor ao dinheiro, à fama e ao prazer sexual, fora do casamento, sempre foram um terreno escorregadio, onde muitos caem escandalosamente. Se eles tivessem olhado para baixo dos seus icebergs, teriam tido a oportunidade de buscar a ajuda do Espírito Santo e de verdadeiros amigos para serem tratados na área emocional. Assim, os escândalos seriam evitados e suas personalidades continuariam o processo de transformação. Enquanto houver vida física, é possível se arrepender e mudar. Enquanto eles estiverem vivos, é possível. Mas se a morte bate à porta, como num acidente de moto, o tempo acabou. É fundamental descobrir o que contribuiu para nós sermos quem somos hoje. Vocês vejam que eu estou falando no nós, tá? Não estou falando vocês, nós, porque eu me incluo.
O que as coisas interiores, por quê, né? Estão gerando comportamentos pecaminosos. Todos nós precisamos encontrar amigos confiáveis para compartilhar este processo de sondagem das profundezas do nosso ser. Com amigos é mais fácil. Um ajuda o outro. Um motiva o outro. Um dá o ombro para o outro. Deus nos fez assim. Precisamos uns dos outros. Por isso, a Winner criou grupos de amigos. E eu louvo a Deus porque o nome foi o Senhor quem me deu. Eu não vi isso em livro nenhum, em lugar nenhum. O Senhor colocou no meu coração. Para isso, então, nós temos agora os nossos GAs, grupos de amigos. Nesses grupos, principalmente no meu grupo, eu tenho experimentado isso. Nós temos toda a liberdade de descer às profundezas dos nossos icebergs. Porque nós confessamos pecados uns para os outros. Fraquezas. Damos o ombro umas para as outras, porque hoje meu grupo só tem mulher. Mas precisamos ser sinceros. Precisamos ser transparentes, confiáveis. Precisamos amar acima de tudo. O diabo tem feito um grande estrago na humanidade. Ninguém escapa. De um jeito ou de outro, ele feriu, ele machucou, ele traumatizou. Ele veio com a cultura nociva, contaminando. E hoje, a nossa operação é uma operação de resgate. Junto com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo amor, trazendo motivação. Porque uma alma ferida não aprende muito da Bíblia, não. Não consegue. Não consegue. É preciso tratar a alma para que a pessoa possa absorver o ensino da palavra de Deus. Concluindo, eu convido você para esta ousada e intencional viagem ao nosso interior, com a razão, a finalidade de descobrir o porquê de certos comportamentos indesejáveis que ainda temos. Tudo isso visa o alvo maior, que é formar a noiva de Cristo, que vai subir no dia do arrebatamento da igreja. Você pegou? Você entendeu? Quantos entenderam? Glória a Deus. Glória a Deus que eu consegui falar e o Espírito Santo trouxe convicção para você. É isso que nós vamos fazer em 2025. Ataviar a noiva do Cordeiro, embelezar a igreja, porque os dons do Espírito só florescem se a sua alma for curada.
se os inimigos internos forem derrotados. E Jesus é o nosso amigo maior. Ele disse: eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo de amigos. Queridos, há coisa melhor do que servir a Deus entre amigos? É maravilhoso, gente. É maravilhoso. A família Wiener é uma família de amigos. Amigos, um ajudando o outro, um amando o outro, um perdoando o outro, um incentivando o outro. Amém? Essa será a nossa visão em termos práticos para 2025. E eu estimulo você a participar de um GA. Inicialmente só vai liderar GA quem fizer parte do meu grupo de líderes, porque eu ministro a eles para que eles possam ministrar a vocês. Somente quem estiver comigo no grupo de liderança que vai poder liderar GA, porque a maneira como nós vamos trabalhar, ela é um pouco diferente agora. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por toda a revelação que o teu Espírito tem trazido a nós aqui na Wiener. Como o Senhor tem nos conduzido, orientando, guiando, mostrando o caminho para nós. E, ó Deus, não será na nossa força, não será na nossa capacitação, mas na que vem do Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós. Nós vamos, ó Deus, edificar uma igreja saudável neste lugar. Discípulos saudáveis que vão ajudar outros a também serem saudáveis, espiritualmente e emocionalmente. Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra que nos instrui, que gera fé no nosso coração, pelo evangelho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. E, ó Deus, a graça que vem pelo teu Espírito, que vai nos capacitar, ó Deus, a vivenciar esses valores, ó Deus, do teu reino, da tua palavra. Senhor Jesus, não foi em vão o teu sacrifício por nós. Não foi em vão. Nós nos entregamos nas tuas mãos, Senhor. Nós reconsagramos o nosso ser no altar. E dizemos para o Senhor: faça-se a tua vontade. Que o Senhor lidere e governe a nossa vida. E que ela seja motivo de louvor ao teu nome, Senhor. Que o Paizinho se alegre conosco. Ó Deus, esse é o presente que queremos te dar hoje. Nossas vidas rendidas aos teus pés. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que você tenha esse fim de ano. Domingo ainda estamos aqui, tá? Pessoal, muitos estão viajando já, mas os que não viajam, nós temos o nosso compromisso com o Senhor. Somos família e gostamos de estar juntos. Que você tenha uma semana. Gente, o Natal é uma tradição. Não levando em conta a tradição, mas usando
o propósito, a alegria, a reunião, o feriadão, né, que ninguém trabalha, todo mundo para. É uma excelente oportunidade para reunir família biológica. Essa família biológica é a família que Deus nos deu. Deus nos inseriu nesta família. E ali tem que reinar o amor. Ali tem que reinar a compreensão. Ali tem que reinar a honra uns aos outros. Começa ali na biológica. E aí depois na família espiritual será mais fácil. Entende? Como líder de vocês, eu peço encarecidamente que vocês cuidem uns dos outros na família biológica. Deem um bom testemunho para Jesus. Sirvam uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Esse é o Natal que Jesus quer de você. Nem tanto comida, nem tanto roupa bonita, nem tanto casa enfeitada, mas corações cheios de amor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam viver essa semana como verdadeiras testemunhas do amor de Deus o Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém. E eu quero dizer, eu amo vocês. Aleluias.